é, as técnicas elas foram se desenvolvendo ao longo de milênios, né? Sim, E foram se separando e se especializando ao longo de sim. milênios. Então, existe uma tendência, não é uma tendência, é assim, olha, quando você tem uma especialização profunda, você tem uma metodologia muito clara para fazer com que aquela pessoa chegue num determinado lugar, Perfeito. tá certo? Você tem um caminho a seguir. Quando você pega outra escola, também ela vai ter o caminho dela, Uhum. mesmo que essas duas escolas levem ao mesmo objetivo, que é Samadhi. Mas cada uma vai ter um caminho, tá certo? Quando você mistura caminhos, pode ser que a coisa não funcione do jeito que a gente esperava. Talvez. Você entende? Você Sim. entende? Pode ser que você ache um atalho. Pode ser que você ache um caminho mais longo. Pode ser que você caia num precipício. Então, a tendência de cada mestre a evitar, uma vez que está se estabelecida uma vez que está estabelecida uma linhagem, uma maneira de executar, de misturar. Por quê? Porque para algumas linhagens, comer carne é ok. Para outras linhagens, comer carne não é ok. Para algumas linhagens, usar alchade. O que é alchade? Erva. Entre elas, uma das mais usadas é a maconha. Para outra escola, não ok. Para uma escola, transar ok. Para outra escola, transar não ok. Agora, imagina uma pessoa que está no meio dessas duas coisas. Uso ou não uso? Bebo ou não bebo? Transa ou não transa? Em que situação pode transar? Em que situação não pode transar? Por quê? Se você pega um desenvolvimento de uma linhagem, uma delas leva milênios. Quando a gente fala do Bhakti Yoga, começa no Gita, século IV a.C. A gente está em 2022. Ah, Certo? Então, você veio ganhando certas especializações, certas características. Para pensar, você está aqui no Brasil. No Brasil, nós comemos feijão, arroz como base. Você vai na Alemanha, qual é a base da alimentação? Batata. Você vai na Índia, é tudo condimentado. Você já sentiu quando você sai da sua alimentação habitual e você vai viver em outro país e vai comer outra comida? Quanto tempo leva para o seu organismo se ajeitar? Então, a mesma coisa é com linhagem. Tá? Levou um milênio para aquela linhagem descobrir o jeitinho que ela funciona, o que dá certo. Para aquela linhagem, comer carne ok, funciona. Para outra, não funciona, não ok. Porque uma linhagem usa certo repertório de técnicas, outra usa outro certo repertório de técnicas. Daí você começa a misturar tudo, daí dá todo tipo de besteira, né? Então, eu sinto assim, a partir desse raciocínio, há a tendência do professor a falar, se você for para outra escola, vai de vez. Assim, o que eu quero dizer, que foi fechando a nossa conversa, voltando ao começo, qual que resolve? bom. Aquele que casar para você resolve. Exato. Aquele que não casar com a sua personalidade não resolve. Pronto. Perfeito. Não resolve. De fato, se você perguntar, Milton, o que você pensa? Eu penso isso. Exato. Aquele que casa para você resolve. Então, por exemplo, eu leio coisas de Hatha Yoga. Eu vejo aula de Hatha Yoga, mas eu não faço Hatha Yoga. Sim. Então, se tiver aqui, você é aluno de Laya Yoga, cara, você é meu amigo. Se você for aluno de Hatha Yoga, ou professor de Hatha Yoga, você é meu amigo, a gente vai poder conversar e trocar um monte de figurinha. Infelizmente, eu não tenho condição de te orientar no seu sadhana de Hatha Yoga. Exato. Mas a gente pode conversar sobre técnicas, conversar sobre coisas interessantes, sobre as Upanishadas, tá certo? Perfeito. Inclusive, bons livros de Hatha Yoga que eu tive contato, eu posso falar, ó, essa autor é muito legal, dá uma lida, vê se você curte, tá? E assim sucessivamente. Então, na minha visão, cada vez mais, não vejo nenhuma linhagem como menos,
não vejo nenhuma outra linhagem como inimiga.